Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinhas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 20, meu amigo. Dia 20 de novembro de 2024, também conhecido aí como Dia Mundial da Consciência Bárbara. Sabia? Pois é, meu amigo, mas não é os bárbaros lá, os vikings, não, nada disso. Da consciência da Bárbara, minha prima. Pois é, no dia 20 de novembro de 1984, essa mais recente, a minha prima Bárbara era muito porra louca, né? Sempre foi uma menina problema, né? Como diria ali a Rita Lee, sempre foi a ovelha negra da família. E aí no dia 20 de novembro, ela teve uma epifania e aí ela enxergou que Deus está em tudo e virou crente, e aí a partir desse dia ficou conhecido aí como Dia Mundial da Consciência da Bárbara. Desculpa por isso, eu já falei que isso aqui é improviso, eu nunca penso no que eu vou falar e direto sai essas merda, né? Eu não sei porque eu não paro, mas é isso que tem pra hoje, tá bom? Vamos falar logo aí do show, o show número 400 e cacetada aí que aconteceu agora, acabou de acontecer. Inclusive eu estou no intervalo entre uma sessão e outra, sabia? Pois é, meus amigos, você acredita nisso? Tem duas sessões da Bruna Luiz aqui em Santana do Parnaíba, perto de casa. E aí eu fiz a primeira e agora estou indo em casa buscar minha esposa, que ela vai assistir a segunda. Ela gosta da Bruna, aí eu consegui aqui arrumar um ingressinho aqui pra ela, né? E aí eu tô indo em casa buscar ela. Esse teatro é bem pertinho da minha casa, então eu vou lá buscar ela e depois volto e faço a segunda sessão. Então vamos falar, por enquanto, só da primeira. Se der, eu gravo um outro episódio pra falar da outra. Se não der, meu amigo, é isso que tem pra hoje. Vai ser um episódio duplo, né? E vai ser dois episódios, aliás, dois shows no mesmo episódio, sendo que um show não aconteceu. Aí também não é roubar, né? Mas enfim, vamos lá. A primeira sessão eu fiquei um pouco nervoso. Eu entrei depois do Lip, que é o que tá viajando com a Bruna. E aí eu fiquei um pouco nervoso, mano. E aí foi engraçado, eu já entrei e entreguei uma piada. Aí depois eu entrei no tema, no assunto, e fiz a piada que eu já tinha entregado. E aí, meus amigos, é óbvio que não funcionou, né? Eu já tinha falado que eu era de Cajamar. Quando eu fiz uma piada falando que eu era de Cajamar, aí pior que até que funcionou, sabia? Porque meio que eu já falei. Pois é, agora eu moro em Cajamar e as pessoas davam risada. E aí foi bem legal. Depois disso, eu consegui, né, desenrolar ali. Mano, foi um baita show legal, assim, sabe? Eu tava bem nervoso no começo. Aí depois não foi nem a risada, sabe? Depois de um tempo, eu dei uma respirada assim e eu falei pra mim mesmo. Eu falei, mano, por que você tá nervoso, cara? Você já fez isso mais de 450 vezes. Por que você tá nervoso, Diogo? Me explica, meu cérebro falou, meu lado direito falando com o esquerdo. Falei, não sei porquê, meu amigo, mas toda vez eu fico. Aí falou, mas não tem porquê, porra. Faz aí suas piadas e fica de boa. Aí eu fiz, mano, e aí foi bem legal. Aí depois aconteceu um bagulho, deixa eu abaixar aqui que tá tendo uma blitz aqui e eu não quero ser parado pelos tiras. Aconteceu um bagulho muito engraçado hoje, que eu tava fazendo a piada, mano, no meio de uma piada, um casal perdidinho, bem na frente do palco, assim, ó. Que tem um corredorzão, assim. E aí o casal lá, mano, embostando na frente do palco. E aí estragou minha piada, porque eu perdi a concentração, perdi o time, vendo aquele casal ali, pô. Aí todo mundo também tava prestando atenção no casal lá. Aí como a Bruna, esse show novo dela faz bastante interação, a produtora pediu pra eu não fazer interação. Só que eu falei, mano, agora não vai ter como, eu vou ter que fazer. Como é que eu vou continuar meu show com essas galera perdidas aqui? Aí eu fui lá e tive que interagir. Aí foi engraçado, porque eu falei assim, ô pessoal, tudo bom? Vocês estão perdidinhos aí, né? Aí eles, é verdade. Aí eu falei, qual que é seu lugar, meu amigo? Aí ele falou, B14 e B13. Aí eu olhei pro lado assim, ó, dois assentos vazios. Aí eu falei, tá aqui, ó, pode sentar aqui. Aí eles, obrigado. Aí eu falei assim, eu não faço ideia se esse é o B14 ou B13, mas ninguém vai tirar vocês daí. Aí a galera dava risada. Aí depois eu falei assim, ó, mas se alguém chegar o dono, eu não vou falar que fui eu que mandei vocês sentar aí não, tá bom? Vocês se viram aí. Aí eles sentaram lá e dava risada. E aí foi bem legal esse show aí, mano, gostei. Mas eu queria falar de outro tema aqui com vocês, que é o seguinte, eu e o André, nós estamos tendo aí uma guerra, é a verdadeira guerra, só se fala em outra coisa, que é a guerra do Comédia com Legenda. Na verdade, assim,
Comédia com legenda não, porque comédia com legenda é do caralho. Então eu sei que o André, ele só defende a legenda porque ele é o dono do canal Comédia com Legenda. Mas, porém, entretanto, o filme dublado, eu sou um defensor ferrenho. E o André do filme legendado. Então nós tá travando essa guerra. Nós somos praticamente o Thanos e o Capitão América e os Vingadores, os Avengers, brigando, né, pra ver aí, né, pra discutir, né, enfim, só se fala em outra coisa, né, as pessoas querem saber. Então, o André foi lá e me respondeu, me retrucou lá no podcast dele, e aí a galera tá, mano, a podosfera tá que não dorme esperando a minha resposta. E aí eu queria falar que é o seguinte, o André, ele falou lá, né, não sei o que tem que ser áudio original, porque se você ouve o dublado, você tá vendo o cover. E aí, ó, o argumento dele, ele falou assim, você quer ver o Michael Jackson? Você quer ver o Rodrigo Teaser ou quer ver o Michael Jackson original? E aí que tá, meu amigo, se eu puder ter um cara tão bom quanto o Michael Jackson cantando na minha língua, entendeu? Fazendo casar a boca certinho, porque é uma indústria maravilhosamente bem treinada, entendeu? A indústria da dublagem brasileira. Então, se tiver o Rodrigo Teaser conseguir cantar em português, enquanto eu vejo o rei do pop, Michael Jackson, dançando e segurando seu Bilal, que ele... Au! Sabe? Então, se eu puder ver o Michael Jackson original dançando, mas se tivesse a opção de eu ouvir o Rodrigo Teaser com o mesmo áudio, só que cantando em português e traduzindo as letras, eu ia preferir, porque até então, a minha experiência vendo Michael Jackson é vendo um cara dançando muito, uma musiquinha e o cara cantando Challenge free, Shrek life flows, a rich and living, I don't find it alone. Oh yeah, oh you know, oh yeah. Entendeu? Eu não entendi bosta nenhuma que aconteceu. Você entende? Agora, se tivesse o Rodrigo Teaser cantando, e aí eu entendesse, talvez eu gostasse mais. Talvez não também, porque eu não sei. Às vezes eu não quero ouvir o que ele tá cantando, né? Tem essa. Porque às vezes eu tô achando lá ele dançando, au! Tal, inclinando e tal, e não sei quem tá. E aí ele tá cantando assim: eu gosto de dormir com crianças, eu comi o Macaulay Culkin. Aí eu falei, porra, eu acho que eu preferia não entender. Então nesse caso eu prefiro não entender. Aí, outra coisa também, que eu falei no outro episódio, né, que eu falei assim, o André falou que quer julgar. Como é que você vai julgar o ator? E aí, meu amigo, se você gosta de julgar, tem uma surpresa pra você. Quando você ouve dublado, você julga 2 atores na mesma cena. Explodiu a cabeça. Pois é, meu amigo, você julga o ator original, então você julga lá o Keanu Reeves, e você julga também o Wendell Bezerra, que tá dublando o Keanu Reeves. Você entendeu? Então, cara, o que esse porra desse caminhão tá fazendo com 2 faixas? Quer mais uma aí, ô filha da puta? Tá com o pé na janela, mano. Caralho, tem um caminhoneiro carregando gás. Ó o gás! Subindo uma ladeira a 10 por hora e com o pé na janela. E ele, 2 faixas, e o filho da puta tava usando as 2. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Aposto que esse caminhoneiro assiste filme dublado. Realmente, ó, eu vou falar um bagulho pra você, viu? Brincadeiras à parte, com certeza os defensores do filme legendado são mais letrados e mais inteligentes do que a galera do filme dublado. Isso não tem como, viu? O fã-clube. Mas eu não mudo de ideia. Então eu gostaria de ver o Rodrigo Teaser cantando as músicas do rei do pop em português, sim. Essa é a pergunta. Aí, meus amigos, tem um outro detalhe. Aí é que tá, Dioguinho. E stand-up? E aí? Me fala. E stand-up dublado? Qual é que é? Você não é o defensor da dublagem? Você não é o bastião da Richard... Como que é? Herbert Richards? Você não é o gavião alado, arqueiro da dublagem nacional? E por que você não assiste stand-up dublado? Porque aí, meus amigos, aí é que tá. O ator, ele vai lá e lê um texto que alguém escreveu. Então, pra mim, foda-se quem tá lendo. Entendeu? Diogo, você tá querendo dizer que você não respeita o trabalho do ator? Sim, exatamente isso que eu disse. Agora, o do comediante, aí eu respeito. Mas por quê? Cara, porque eu quis assim. Tem gente que não respeita o comediante e respeita o ator. Entendeu? Eu tô equilibrando a balança. Tem muito mais gente que olha lá, quantos seguidores, quantos adoradores, quantos fãs, quantas pessoas, quantas donzelas querem se deitar com o Leonardo DiCaprio, e quantas querem se deitar
com Kevin Hart, não, que ele faz filme também, mas o Dave Chappelle. Entendeu? Eu tô do lado eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né, meu amigo? Então aí, no caso do stand-up, aí não tem como. Aí eu assisto legendado por 2 motivos, né? O primeiro é esse que eu falei. Então eu quero ouvir o Dave Chappelle, ele pensou as piadas. Eu quero ouvir ele falando as piadas dele. Beleza? Mesmo que eu não entenda e tenha que ler um livro enquanto eu assisto. Certo? Dito isso, e aí outra coisa. Ah, mas aí você tá querendo dizer que se fosse um dublador dublando ele, ia perder o time? Ia. Aí você fala, então, peraí. Então, o dublador também perde o time da piada do filme. Eu falei, pois é, mas eu não quero assistir filme pra ver piada, não. Eu quero assistir stand-up pra ver piada. Entendeu? A piada lá do filme lá, tá engraçado também. Se for engraçado, vai ser engraçado também. Entendeu? E aí eu admiro o trabalho do roteirista. Eu sou defensor do roteirista. E aí o roteirista escreveu e traduziu lá e pronto. Tá bom? Então, dito isso, era isso que só isso mesmo que eu tinha pra falar. Eu queria falar de outro tema. Tem um tema, cara, que todo dia, eu penso nesse tema. E eu acho muito impressionante. E eu fico triste que eu tento falar com as pessoas e as pessoas não acham impressionante tanto quanto eu acho. Que é o seguinte, mano, a temperatura, já falei isso aqui antes, eu acho. Tô sendo repetitivo? Tô. Mas por que eu penso isso? Quando eu tô fazendo café, eu vou pegar a chaleira pra fazer o meu café e aí tá quente, né? E aí eu penso como diz? Na temperatura mesmo, pô. Que temperatura eu aprendi no Senai. Na escola eu não lembro de ter ouvido isso. Mas eu aprendi no Senai que temperatura nada mais é, meu amigo, que velocidade. Puf, olha que bagulho doideira. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Que temperatura, então quando você fala 30 graus Celsius, você tá falando 30 graus no fim, em última instância, uma medida de velocidade. Você acredita? Porque todas as partículas, as moléculas, de tudo que você imaginar, tá se movendo. Quanto mais rápido, mais quente. Quanto mais devagar, mais frio. Então por isso que o 0 Kelvin... se os caras tivessem me ensinado assim na escola, eu tinha entendido. Porque eu lembro quando falaram assim, tem o Fahrenheit, tem o Celsius e o Kelvin e o 0 Kelvin, que é menos 273, se eu não me engano, menos 273 graus Celsius é o 0 absoluto. Falei, como assim 0 absoluto? Falei, porque o Celsius pode ser negativo. Depois do 0 vem o menos 1, menos 2, mas o Kelvin é o 0 absoluto. E falaram isso, absoluto, você tem que decorar que é o 0 absoluto. Mas que porra é 0 absoluto? Não faz pra mim 0 absoluto, não tem nenhum sentido. Tipo assim, não existe, não é uma definição isso, 0 absoluto. É igual de falar, 0 sei lá, qualquer outro adjetivo, não me diz nada. Mas quando você sabe, meu amigo, que temperatura é velocidade da molécula, velocidade da molécula mesmo, da vibração ali, enfim, é velocidade de movimento da molécula, você entende que o 0 absoluto é quando para, puf, explodiu sua cabeça. Entendeu? Por isso que não existe menos 1 grau Kelvin. Porque não dá pra ser velocidade negativa. Entendeu? Parou, meu amigo. Tá tão devagar que parou a molécula. Aí é o 0 Kelvin. E não pense que o gelo tá parado. A água congela 0 graus. Isso ainda tá movendo rápido ainda. Então, por isso que é menos 273, que é quando a matéria realmente fica estática. E aí não tem movimento das moléculas ali dentro. E aí parou de vez. Por isso que é o 0 absoluto. Porque não dá pra ser mais devagar do que parado. Olha que doideira isso. Caralho, isso é muito foda, né? E nós não sabia disso, pô. E eu acho muito interessante. Aí eu vou falar pras pessoas. Por isso que o meu podcast, ele tem que ser sozinho. Não dá pra ter ninguém no carro. Porque pra mim é um puta bagulho impressionante saber disso. Tá ligado? E aí começa a fazer sentido. Puta, então por que quando você, por exemplo, uma coberta, você se esquenta com a coberta? Na verdade, o que a coberta faz é segurar o seu calor. Então você tá vibrando, tá calor, você tá vibrando rápido ali. Você gasta comida, né? Energia para manter seu corpo a 37 graus. E se o ambiente do lado de fora tá mais frio que você, o ar ao seu redor tá vibrando mais devagar que isso, mais devagar, ou seja, tá mais frio, ele tá vibrando numa frequência mais baixa que a sua, porque o ar tá aqui, ó. Você nunca tá no vácuo.
Você sempre tem alguma coisa em volta de você, ainda que seja ar, que também é matéria, também é um elemento químico, né? Então, quando o ar, a atmosfera aqui da Terra tá a menos que 37, você gasta energia para manter o seu corpo acima da vibração. Quando você põe uma coberta em você, o que você faz é segurar essa vibração ali dentro, entendeu? Você isola o seu corpo para não ter influência do ar mais frio do lado de fora. Olha que doideira. Caralho, isso é muito foda. E aí no Senai ensinaram isso. Por quê? Porque nós tempera aço, né? Ah, o que é temperar aço? Vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma aula para vocês aqui de metal mecânica agora, tá bom? O processo de têmpera não é temperar, não é jogar sal, não. É o processo de têmpera que chama. Que é, sabe quando tem vidro temperado? Mesma coisa, só que no ferro, do vidro eu não sei como é. Vou te falar do ferro, que é o que eu conheço. O que é temperar o aço? Você pega, esquenta o ferro ali, né? A peça de ferro. Cada aço tem um ponto específico de têmpera. Então, no caso, o aço VC, VND, enfim, tem vários tipos de aço lá, que basicamente é a composição do aço. Que aço é ferro, minério de ferro, né? Ferro misturado com carbono e outras coisas que você acrescenta ali, outros metais se acrescenta junto lá na fundição, lá na siderúrgica, para chegar nas propriedades que você quer. Então você quer um bagulho mais duro, só que é quebradiço, fique ciente. O bagulho mais duro, ele é bom para cortar, por exemplo, mas ele é mais fácil de quebrar. Um bagulho mais mole, ele pode não ser bom para cortar, mas, por exemplo, para conformar alguma coisa, ele é melhor porque ele não quebra. Ele é resistente agora esqueci o nome da palavra. Mas enfim, é mais ou menos isso. E aí, para você deixar mais duro, o que você faz? Porque se você já pegar um bagulho muito duro, você não consegue usinar. Não tem como você tornear um bagulho que já está temperado, porque já está muito duro. Você não consegue usinar aquela parada. Você não consegue pegar um outro ferro e cortar o ferro. Entendeu? Imagina que é uma serra. Você não consegue serrar um bagulho temperado porque ele já está muito duro. Então, como é que é o processo de tempero? Você vai lá e esquenta a 1200 graus num forno industrial. E aí você tira dali e dá um choque térmico. Como? Jogando na água? Poderia ser, mas se jogar na água, a água tem um monte de componente dentro dela ali que ia fazer enferrujar e danificar. Então é óleo, usa óleo, tá? Então os óleos frios, você esquenta a 1200 graus, taca no óleo de uma vez. Ele dá um choque térmico. E o que faz nessa hora? Mano, isso quando você entende que é velocidade, aí, porra, tudo faz sentido. Porque quando você esquenta a 1200 graus, você sacudiu todas as moléculas do ferro ali, ó. Quando você joga de uma vez no óleo frio, o que faz? Ele se agrupa de novo. E no que ele se agrupa de um jeito diferente. Olha que doideira. E no que ele se agrupa de um jeito diferente, ele muda a composição do ferro, ele fica mais duro. Olha que doideira isso. Como é que nós foi descobrir isso, né? O ser humano é danadinho, né, mano? E nós achamos que a forma de Bhaskara não serve pra nada. Se não fosse a forma de Bhaskara, nós não tava andando de carro hoje, pô. Olha que doideira isso. Caralho, é muito doido isso. E o que mais que eu ia falar disso também? Eu vou falar só de temperatura, só de metal mecânica aqui hoje, que esse episódio eu vou te falar, viu? A galera já desligou faz tempo. Mas eu vou continuar falando, porque eu acho muito interessante isso, pô. Outra coisa, quando você entende que é velocidade, você percebe o seguinte. Todos os materiais, e eu vou falar mais do ferro aqui, do aço, enfim, porque eu trabalhei mais tempo com isso, fiz Senai disso. Quando tá quente, ele se expande. Quando tá frio, ele se contrai. E isso nada mais é... Porque você parar pra pensar, você fala, porra, não tem como, o ferro não cresce, caralho. Como é que... Mas sabia que o motor fundir, por exemplo. Sabe quando o motor funde? Entre outras coisas, né? Mas um dos problemas que acontece é isso. Imagina que superaqueceu o motor do carro. O carro ele foi feito para ficar na temperatura de até 110 graus no máximo. Mais ou menos ali de 95 a 110, né? E aí tem o radiador para manter ele na temperatura. Por quê? Porque tem uma folga entre as peças móveis do motor que foi feita, tipo assim, no frio vai se contrair, mas, por exemplo, a camisa, o pistão se contrai, mas a camisa onde ele vai também se contrai. Então, você tem que ter uma folga ali para que quando esteja frio, o carro frio, não vaze muito. Mas quando esquenta e o pistão dilata e o bagulho dilata também, entendeu? Já é medido isso aí. Quando dilatar, ele vai ficar com tal medida. Mas fala, ué, como é que cresce o ferro? E aí, meu amigo, que tá a maravilha da temperatura.
Quando esquenta, não é que cresceu. As moléculas estão mexendo mais rápido e aí elas vão mais longe. Imagina você balançando um bambolê na sua cintura. Você tá devagar, o bambolê... na verdade o bambolê não é uma boa. Mas sei lá, alguma coisa... não sei nenhum exemplo. Mas olha que doideira. Aí quando tá frio, fica contraído, fica mais pertinho. Mexe menos e aí fica menor. E quando esquenta, aumenta. Olha que doideira. Então é isso, cara. Ficou muito estranho esse episódio? Ficou. Mas tô chegando em casa, eu preciso desligar aqui, fechou? Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu!